Fala vencedores, nesse vídeo eu vou estar falando da terceira chave sobre como limpar e desintoxicar a sua mente, tá? Se fez sentido para você, já deixa o like, bora para cima. E que chave é essa? Já anota aí. Romper com a narrativa negativa que você repete em silêncio para você mesmo. Repare que talvez todas as vezes que você está se dedicando em algo e você não consegue fazer aquilo com perfeição, logo vem algumas frases na tua mente. Isso não é para mim, isso é complicado demais, é difícil demais. E sabe o que acontece? Todas as vezes que você vive repetindo isso, o teu cérebro baixa energia e você começa a se sabotar. Mas entenda isso, você não nasceu sabendo. Anota essa frase, você não nasceu sabendo. Você não sabia falar e aprendeu, você não sabia andar e aprendeu. Entende? Mas você precisa entender uma coisa, se você desiste antes da hora, e são justamente essas narrativas negativas que faz você desistir antes mesmo de aprender. Entenda que nem sempre, quando você tenta alguma coisa, você vai conseguir de primeira, porque o teu cérebro não está acostumado com isso. Mas quando você tem a mentalidade correta, os pensamentos corretos, peraí, eu não consegui agora, mas eu vou continuar tentando, eu vou continuar fazendo até dominar esse assunto. Quando você acredita que pode fazer, você se dedica para isso. Agora, quando você já declara de forma negativa, não é para mim, é difícil demais, teu cérebro baixa energia e daqui a pouco você desiste do caminho, desiste daquilo que é importante para você. Então não vale a pena você manter isso nos seus pensamentos. E onde que começou isso? Talvez lá na infância, quando você ouviu do seu pai e de sua mãe, você não faz nada direito. E isso ficou registrado na memória de longo prazo. E hoje, na fase adulta, você declara isso em tudo que você tenta fazer, seja nos seus projetos ou em relacionamentos. Isso não é para mim, é difícil demais. Você precisa ressignificar essas palavras. Você precisa mudar essas palavras, tá? Porque são palavras negativas, ok? E se você vive declarando isso, é isso que você vai viver. E nunca vai aprender nada, nunca vai se desenvolver em nada, porque está sempre o tempo todo desistindo antes mesmo de dominar o assunto, antes mesmo de aprender. Anota aí, bom você se torna. Se você não sabe alguma coisa, de primeira você não vai conseguir, é óbvio, mas você continua com a mentalidade certa, quando você tem os pensamentos certos, peraí, eu não vou desistir, eu ainda não domino isso, mas eu vou dominar, tá? Então você continua, daqui a pouco você vai estar fazendo aquilo ali com muita facilidade, mas se você vive se sabotando, falando coisas ruins de você mesmo, você não se desenvolve e acaba desistindo, tá? Quais são os projetos que com essa mentalidade, com esses pensamentos, você já desistiu? Projetos que eram importantes para você, que você já desistiu por causa dessas crenças erradas. Reflete aí na sua vida. Quais são os projetos que eu desisti por ter essa mentalidade? Coisas que eram importantes para você, coisa que fazia parte do seu sonho, coisa que fazia sentido para você, coisa que fazia parte do propósito de Deus para sua vida. E talvez você desistiu porque não conseguiu de primeira. Era o quê? Era o quê? Era falar bem? Sei lá, era pregar? Era cantar? Eu não sei. Mas se isso queima no seu coração, faz parte do seu propósito. Se isso queima no seu espírito, faz parte do seu propósito. Se dedique nisso, porque você vai aprender, você vai se desenvolver. Mas é necessário que você tenha paciência com você mesmo, tá? E começa a mudar essas palavras, porque isso está te atrapalhando, certo? Palavra tem poder. Então, como você fala sobre você mesmo? Você é um juiz carrasco? Você se culpa muito? Você se julga muito? Quando você talvez erra, quando você não consegue fazer com maestria uma certa atividade e você fica se culpando o tempo todo, isso não vai ajudar em absolutamente nada, tá? Mas sim, o que vai te ajudar? Você se levantar e continuar avançando, continuar tentando até dominar aquele assunto. Olha só isso aqui que interessante. A gente aprende muitas frases em momentos de dor, humilhação e rejeição, e o cérebro grava essa informação. E quando o mesmo sentimento vem, em algum momento da vida, as frases limitantes também fazendo você se sabotar. Olha só, então já basta, né? Isso está te atrapalhando. Isso não define o momento que você está vivendo, não define aonde você vai chegar, mas sim o que você acredita na sua mente. Jesus falou em Marcos 9:23, se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja,
Tudo é possível aquele que acredita. Agora, aquele que já vive já falando, não é para mim, é difícil, ele não acredita. Então, muitas coisas na vida dele não será possível acontecer, ok? Quais são as frases limitantes que você diz para você mesmo? Que não vai chegar, que não é para você? Por que não é para você? Você precisa questionar essas frases. Por que não é para você? Ah, porque eu não consigo desenvolver nisso, eu não estou desenvolvendo, tal, mas você começou agora. Nem todo mundo nasce sabendo, bom você se torna. Anota aí. Então começa a substituir essas frases aí, tá? Você não precisa de uma frase exagerada demais também. Mas presta atenção. Ao invés de ficar falando sou um desastre, substitua essas palavras por estou aprendendo. Olha aí. Ninguém me leva a sério, substitua isso por as pessoas não me conhecem. Se você diz isso não é para mim, substitua essas palavras. Isso me custa, mas eu vou dominar, ok? E talvez essas palavras negativas que você diz para você mesmo, talvez é baseado em setas do maligno também, que um dia foi lançado na sua vida. Em Efésios 6:16 fala assim, ó, embraçando sempre o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Talvez o maligno lançou esses dardos, palavras de dúvida, palavras de medo, palavras de rejeição, de humilhação, e esses dardos penetrou aí na sua mente e você acreditou nessas palavras. Talvez um dia você ouviu de alguém usado pelo nosso inimigo que você não presta, que você não vale nada, que você não vai chegar em lugar nenhum. Isso é mentira. Por isso você precisa colocar assim, ó, o escudo da fé. Já viu soldado com escudo? Porque a fé, ela te protege das palavras de dúvida que o diabo tenta lançar no seu coração para te sabotar, porque o diabo não quer ver os filhos de Deus vencendo, o diabo não quer ver os filhos de Deus alegres, felizes, rompendo, não quer ver. Por isso que ele lança os dardos inflamados dele, de dúvida, de medo, rejeição. Você não tem valor, e isso é mentira, tá? Deus me trouxe aqui nesse vídeo para dizer para você que sua vida tem valor sim. Jesus morreu naquela cruz por você. Sua vida tem valor. E Ele te levantou mais um dia. Talvez você está se sentindo perdido. Talvez você está sentindo que não tem propósito. Talvez você está sentindo que foi esquecido. Talvez você está sentindo que sua vida não tem valor. Que Deus se esqueceu de você. E isso é mentira. Isso tudo é dardos inflamados do maligno que ele está tentando lançar na tua mente. Expulsa essas palavras. Substitua essas palavras, porque isso é mentira, sabe por quê? Como que Deus ele se esqueceu de você, sendo que ele te levantou mais um dia? Isso é a prova de que ele não se esqueceu de você. Como que ele não tem um propósito na sua vida, sendo que ele te levanta todas as manhãs? E ele me trouxe aqui nesse vídeo para falar para você, ele não se esqueceu de você, Deus não desistiu de você. Mas talvez esses dardos inflamados do maligno, como diz Efésios, né? Efésios 6:16, talvez te atingiu. Mas que a palavra do Senhor, neste vídeo que está sendo falado, Ele te diz, filho, se levanta, começa a olhar para o meu propósito, começa a olhar para dentro de você, para aquilo que eu coloquei dentro de você. Talvez Deus colocou um propósito, um sonho, e você desistiu por causa dessas dúvidas, por causa desse medo. Abandona isso, substitua isso. Você vai ver que você vai viver uma vida muito mais leve. Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou, tá? Essa luta que você está enfrentando faz parte do processo. Deus ele não entrega a vitória para filhos mimados. Ele não quer que você seja mimado. Ele não quer que você ande de cabeça baixa, triste, cabisbaixo. Essa luta que você está enfrentando te venceu? Essa pequena luta, esse pequeno desafio que você está enfrentando já foi o suficiente para te deixar abatido? Não, Daniel, você não conhece a minha vida. A minha vida, eu tenho muitas lutas. Ah, é? A sua luta é maior do que aquilo que Jesus passou na cruz por você? Porque se for, aí sim, é motivo de você estar desanimado mesmo. Porém, sua luta não é maior do que aquilo que Jesus passou por você. Então, entenda que no mundo você tem aflição, mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. E você é filho de Deus e vai vencer porque Ele habita dentro de você. Você vai vencer essa luta. Mas a questão é, para onde você está olhando? Você está olhando mais para o problema, para a luta, para a adversidade? Ou você está olhando para as promessas de Deus? Ou você está olhando para os dons e talentos que Deus colocou dentro de você? Ei, ao invés de ficar baixando a cabeça, se culpando, se condenando, desanimado, falando palavras de dúvida para você mesmo, começa a olhar para a palavra de Deus, aquilo que Deus fala sobre você. Você vai chegar, não é onde as pessoas falaram, não. Você vai chegar aonde Deus já declarou na sua palavra. Se pode,
tudo é possível ao que crê. O maior vencedor que já pisou na terra, Jesus Cristo, falou essas palavras: se você acreditar, meu filho, tudo será possível. Mas talvez você deixou de acreditar. E talvez essa voz interna da dúvida está falando com você e está desanimando. Mas você precisa entender que essas palavras aí não são verdades. Você vai chegar onde Deus falou. Mas Deus quer criar em você uma nova pessoa. Uma pessoa que não se abala com qualquer coisa, mas uma pessoa que sustenta no processo. Uma pessoa que não desiste. Uma pessoa que tem a mentalidade de vencedor, que vai para cima. Como a de Josué e Caleb. Eia, subamos e possuamos. Vamos para cima, não vamos baixar a cabeça não. Deus é conosco, Deus é na sua vida. Tá? Então guarde isso no seu coração. Você pode ter tudo, mas se não souber lidar com os seus pensamentos, vai sempre se sabotar. Sabotar o progresso. A mente precisa de direção, não de um juiz carrasco. Talvez você está aí, ó, se condenando, se lamuriando. João 8, 10, 11. Preste atenção. Talvez que quando você erra, quando você cai, você talvez tenha sido um juiz carrasco, que está ali o tempo todo se culpando, se condenando. Ou talvez você é aquela pessoa que vive o tempo todo se passando a mão na cabeça. Ai, é que eu sou fraco mesmo, não sei o que, se vitimizando. Você não precisa de nenhum desses dois pontos de vista. Você precisa de uma palavra de direção, que é o que Jesus fez com aquela mulher que tinha errado, que tinha cometido adultério. Olha o que Jesus falou em João 8, 10. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Olha que interessante. Jesus, ele não ficou como um juiz carrasco ali, jogando pedra e falando: olha, você vai para o inferno por causa deste pecado. Mas também não ficou passando a mão na cabeça: ó, filha, a carne é fraca mesmo, eu te entendo, eu te compreendo. Não. Presta atenção. Quando a gente erra, quando a gente cai, a gente não precisa de uma pessoa passando a mão na nossa cabeça, ou de alguém ali o tempo todo falando palavras negativas. Não. Você precisa de uma palavra de direção. Peraí, onde que é o caminho? Peraí, onde que é o propósito de Deus? É aqui. Então é ali que eu tenho que continuar seguindo. A caminhada com Deus, a caminhada rumo ao propósito de Deus, você precisa entender que vai ter momentos que você vai ter queda, vai ter momentos que você vai errar, vai ter momentos que você não vai falar bem, vai ter momentos que... Enfim, mas nesses momentos de queda é necessário você ter uma palavra de direção. Peraí, qual que é o caminho? Eu vou continuar no caminho. É sobre isso, tá? Talvez você está aí, já desistiu de muitos projetos seus porque está com vergonha de voltar. Ei, não tem vergonha nenhuma voltar. Não deixe o seu orgulho dominar você, tá? Não deixe. Volte, simples assim. Pessoas disciplinadas entendem que é sobre retomada, e retomada é sobre humildade, é sobre entender. Peraí, eu não fiz hoje, eu não treinei hoje, eu não orei hoje, eu não li a Bíblia hoje, mas eu vou continuar, eu vou voltar. É sobre isso, entendeu? É sobre não desistir. Constância é sobre não desistir. Não importa quantas quedas você teve, o importante é a direção que você está tomando para a sua vida. Mas talvez você mergulhou em um poço de dúvida, de medo, de palavras negativas, que faz com que você fique estacionado na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida profissional. E Deus não quer isso de você. Deus não quer que você viva como um derrotado. Porque se você é filho de Deus, Deus quer que você se levante dessa luta. Deus quer que você se levante e continue avançando aquilo que realmente importa, tá? Começa a mudar essas palavras. Começa a mudar. Deus colocou um poder muito grande dentro de você, mas você precisa enxergar isso, tá? Abandone essas crenças erradas. Abandone essa voz negativa que você vive falando para você mesmo. Começa a ressignificar. Começa a mudar, ok? Quando você tem direção e clareza nos pensamentos, a mente deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar a sua maior aliada para te ajudar no propósito de Deus, nos seus objetivos, enfim. Então, anota isso. Você está aprendendo, ok? Você está aprendendo. Continue. Deus conta com você, tá? Não é que Ele precisa de você, mas Ele conta com você. O seu Pai quer que você se levante. Está na hora de você se levantar, campeão. Está na hora de parar de baixar a cabeça diante de qualquer problema, diante de qualquer luta.
Todo mundo baixou a cabeça para Golias, menos Davi. Davi olhou e falou: quem é esse problema diante do meu Deus? Porque quanto mais perto você está de Deus, menor o problema. Quanto mais perto você está do problema, você esquece de Deus. Aí você começa a ficar com medo, começa a se sabotar. Entenda que Deus está contigo, você não está só nessa luta. Você não está sozinho. Confie no Senhor, tá? Fez sentido para você esse vídeo? Tá? Compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, deixe aqui seu comentário. Se você quiser adquirir o e-book Luz na Escuridão que eu escrevi de inteligência emocional e espiritual, o link está aqui na descrição. Neste e-book eu falo sobre como identificar bloqueios emocionais e como ressignificar essas vozes internas que vivem sabotando você no seu propósito com Deus, nos seus sonhos, nos seus projetos. Enfim, esse livro vai te ajudar muito. Se fez sentido para você, link está aqui na descrição. Tamo junto, Deus abençoe sua vida e pare de se sabotar. Você está aprendendo, tá? Tamo junto, fique com Deus.